Olá, queridas amigas, queridos amigos, estamos aqui novamente para comentar sobre The Chosen, Os Escolhidos, na terceira temporada, os episódios 3 e 4. O episódio 3, Médico cura a ti mesmo. Jesus chega a Nazaré para passar o ano novo com a sua mãe. O carinho entre eles é realmente divino. A conversa entre mãe e filho é maravilhosa. É uma conversa como a que temos quando encontramos a nossa mãe. Querem saber sobre nós, sobre o que estamos fazendo, sobre aqueles com quem estamos convivendo. É algo comum, humano, e dá para sentir o amor que sentem um pelo outro. Vemos Jesus cansado da caminhada de quase 45 quilômetros de Cafarnaum a Nazaré. E é um momento muito marcante, porque eles comem o pão junto e ele pede a ela uma caixa que contém uma rédea para colocar num burro. É um presente de seu pai José. Um dia, eles estavam na oficina de José e Jesus estava ali aprendendo a ler e ele retira de uma caixa e lhe dá, dizendo que aquela peça vem sendo passado de geração a geração e sabe que Jesus será o último a receber. Atesta que tanto José quanto Maria sabiam quem ele era e qual a sua missão. É uma cena muito linda, o jeito meigo de Jesus e o carinho de José, o olhar de Maria, assim, nos passa uma sensação de muita harmonia e paz naquela família. Maria, quando Jesus pede a caixa, ela fica pensativa e pergunta se está na hora. Ele diz que sim, e ela compreende que esta é a última vez que ele vai estar em Nazaré. Nós vamos conhecer também nesse episódio um personagem que vai ser muito importante no ministério de Jesus. É Lázaro. E também as suas irmãs Maria e Marta, que vieram também passar o ano novo em Nazaré. Algo muito gostoso de ver é Jesus participando da festa junto com os amigos. E Lázaro é muito falante, alegre, extrovertido e está muito entusiasmado com a presença de Jesus. Leva-o para participar de um jogo. Ele não se sai muito bem, mas a forma como age em cada situação é maravilhosa e devemos imitá-lo. É sempre alegre e otimista em todas as situações. E Lázaro está muito feliz, e quando ele chega ao auge da alegria, é quando se encontram com o rabino Benjamim, e ele sugere que Jesus, pela sua fama que vem sendo contada aos quatro cantos, possa ser o leitor dos pergaminhos da Torá e o comentador da noite. O rabino pensa e aceita. A sinagoga está cheia, todo o povo está presente e Jesus vai falar. No rosto do povo, a expressão é de grande expectativa pela sua fala. Ele faz uma pequena leitura do profeta Isaías e começa a falar. Ele vai se revelando aos poucos. O povo fica aturdido. O rabino Benjamim está confuso. Maria, a irmã de Lázaro, não cabe em si de contentamento. É a única que não está em estado de choque. Muito pelo contrário, está em êxtase. Jesus está respondendo ao rabino, a Arã e a Rafi. Este último é o pai do noivo, que Jesus salvou sua reputação porque o vinho acabou logo no primeiro dia do casamento do filho. Jesus fez o milagre da transformação da água em vinho. Aqui cabe um parêntese, porque mesmo tendo sido beneficiado por Jesus, Rafi não é condescendente com a atitude de Jesus. É quando vemos a lei ser maior que a gratidão. Ainda hoje, seguimos literalmente tudo o que está escrito. E se vemos um irmão, aquele que nos ajudou, dizendo ou fazendo algo fora do que achamos que é correto, vamos contra ele na presença de todos. Porque a verdade que consideramos é maior que o nosso reconhecimento. Nós precisamos pensar sobre isso. Quando Jesus diz que ele é a lei de Moisés,
é o ápice do assombro, e o momento fica ainda mais tenso. O rabino Benjamim o condena à morte. Lázaro tenta intervir, mas Jesus diz algo no seu ouvido e ele tranquiliza. Jesus se deixa conduzir até a beira do barranco, onde eles pretendem atirá-lo para baixo. Quando Arão, seu amigo, e Rafi, o que ele salvara de uma grande vergonha, se dirigem para ele na beira do barranco, ele olha fixo em seus olhos e se dirige ao rabino Benjamim e diz: ainda não é o tempo. E passa por todos e sai. Jesus, conforme relata Mateus, no capítulo 13, versículo 54, diz: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. O preconceito motivado pelo orgulho e pela vaidade, assim como a inveja e o ciúme, são imperfeições espirituais que refletem o caráter de alguns indivíduos que não conseguem reconhecer o valor moral ou intelectual das pessoas que lhes são próprias. É muito difícil uma pessoa ser reconhecida em sua comunidade, principalmente porque as pessoas o conhecem e, como conviveram e acompanharam o seu crescimento, não conseguem ver que há evolução em cada um de nós. Hoje somos jovens, afoitos, amanhã um homem ou mulher madura que reflete uma serenidade, seriedade e conhecimento fora do conhecimento geral. Mas olhamos as pessoas como as conhecíamos em tempos passados, achando que elas são incapazes de fazer coisas fora do que imaginamos. E se não seguirem escolas famosas ou passarem por cursos por longos anos, achamos que realmente não são capazes de fazer absolutamente nada fora daquilo que nós entendemos que ela é capaz de fazer. Na sua casa ou na sua comunidade, elas não são bem vistas, são desacreditadas. Eu vejo isso na mediunidade. Muitos acham que determinados médios, por não terem cursado totalmente os cursos regulares, não são capazes. Foi o que levou Mateus a dizer no capítulo 13, versículos 54 a 56. E chegando à sua pátria, ensinavam-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Precisamos olhar com cuidado cada criatura e avaliar com respeito suas aptidões. Só depois fazer um julgamento baseado em critérios reais. Mas ainda somos muito fariseus. E Jesus então se dirige ao túmulo do seu pai. Jesus está triste, o coração quebrantado. O povo da sua cidade não o compreende e ainda o condena à morte. Aí vem a lembrança do seu tempo de menino. Aqui eu vou deixar vocês assistirem. É muito belo, é um momento emocionante. Ele conversa com sua mãe Lázaro e pede que ela vá passar um tempo na casa de Lázaro em Betânia. No episódio 4, Água, os discípulos já estão cada um em sua cidade e iniciam as pregações e curas. É muito emocionante ver o trabalho de cada um. Eles falam em nome do Mestre como ele disse para fazerem. As palavras brotam em suas bocas e as curas vão surgindo uma a uma. E mais pessoas doentes são trazidas a eles para serem curadas. É muito interessante notar que o que acontece com eles acontece com cada um de nós quando solicitados a fazer alguma coisa em nossa casa espírita, na igreja, no templo. A gente vai timidamente demonstrando nossa insegurança, nosso medo de não fazermos certo. Mas à medida em que vamos fazendo novamente, mesmo outras atividades, vamos nos soltando e criando mais coragem, mais confiança, até estarmos totalmente familiarizados com aquilo que nos pede. Assim aconteceu com eles.
Alguns demonstram mais do que os outros, iguais a nós, não é? Por exemplo, Mateus, é hilário vê-lo colocando óleo em uma pessoa obsediada, mas depois ele trabalha com mais desenvoltura. A cura feita por Tiaguinho em um homem coxo é significativa. Só Jesus para nos trazer uma lição dessa. Simão Zelote Mateus indo até um homem em processo de obsessão violenta e curando. É muito emocionante, assim como cada um dos outros discípulos. É muito importante ver como vagar essas cenas para podermos fazer esta avaliação. Enquanto isso, em Cafarnaum, o Rabino Yosef e Jairo estão mais próximos. Sentem o mesmo em relação a Jesus. Foram tocados ouvindo o Sermão da Montanha. Jairo fez um estudo minucioso do sermão comparando com a Torá e descobriu que ela explicita a vinda de Jesus e que a sua fala e o que faz não deixam dúvida que ele é o Messias tão aguardado. Quando Jairo fala sobre esse estudo entre o Sermão da Montanha e a Torá, eu fico me perguntando por que não fazemos um estudo também dos nossos livros religiosos, comparando-os aos de outra religião, buscando o ponto de interseção de cada uma, ao invés de rejeitar completamente a outra religião. Entre o espiritismo, o catolicismo, o protestantismo, a Torá, o budismo, os códigos da Umbanda e de outras religiões, há pontos de interseção maiores do que imaginamos. Vamos encontrar em todas elas a mesma direção, o mesmo Deus. Então, por que temer e falar mal uma das outras? Jesus disse que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, e que ele, Jesus, é o nosso irmão em um estado evolutivo ainda não imaginável por nós. Ele é o nosso modelo e guia. Se jogarmos fora todos os livros e ficarmos apenas com o que ele disse e fez, não perderemos absolutamente nada. Gandhi chegou a dizer que não entende os cristãos. Tendo um exemplo como Jesus, brigam entre si. E que se todos os livros fossem destruídos e ficasse apenas o Sermão da Montanha, nada teríamos perdido. Isso que o Jairo fez há mais de 2000 anos é uma lição para nós. Nós devemos pesquisar tudo, não é mesmo? Então, um dia, nós seguiremos todos da mesma forma, porque Jesus nos disse que haverá um só pastor e um só rebanho. Vejamos a conclusão que chega Jairo nesse estudo, que foram o dogma e a tradição que entenderam mal a imagem das escrituras de uma figura militar. Ele, Jairo, e o Rabino Yosef e Nicodemos acreditam que Jesus é o Messias, não só pelo que ele fala e faz, mas pelos estudos, pelas pesquisas. Exatamente o que nos pede Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Não aceitem nada que não compreendam. Pode ser dito por quem for, espíritos encarnados ou desencarnados. Vá, pesquise e coloque em prova. Ou seja, conheça, estude, medite e coloque em prática para ver se é verdade. Meios nós temos, se nós queremos realmente compreender e seguir a verdade. Novamente, Simão vai mostrar a nós homens algo muito peculiar. Ele volta de sua jornada, está exausto, cumprimenta a esposa, assim como nós fazemos. É cômico, embora seja trágico. E ela faz aquela pergunta que perturba qualquer um de nós. Não notou algo diferente? Por que fazem isso? Não é verdade? A maioria de nós, homens, olha para o cabelo dela, para a roupa, para a casa, e não notamos nada. Ele também não. E pergunta, na casa, e fica com aquela cara que conhecemos bem. É claro que ela não vai dizer. Eu não sei se alguém já viveu essa situação. É complicada demais da conta. A situação já não está boa, mas nada que não possa piorar, né?
Aí ele pisa na bola de vez. Pergunta quantos pães tem e diz que os discípulos virão mais tarde para uma reunião. Discutir lá como foi a viagem e o que cada um fez. Ora, ela já fez uma pergunta. Ele não entendeu e não viu nada diferente. E aí ele vai me falar que vão chegar pessoas e que ela vai ter que fazer mais pão e tal. Ela diz quantos pães tem, diz que pode fazer um pouco mais, né? E diz que precisa ir pegar água. E ele vai descansar. Ela sai muito irritada e deixa transparecer. E ele percebe que algo não ficou muito bem resolvido. A resposta a esta pergunta nós vamos tê-la lá mais à frente. Todos nós percebemos que algo não ficou legal nessa situação, né? Ou, pelo menos, a grande maioria. Porque tem alguns homens que já estão mais evoluídos do que eu e percebem e consertam na hora, né? E é o que nós devemos começar a fazer. Observar antes, durante e depois. Eu estou tentando observar na hora. Não dá certo. Ela sai de casa para ir à cisterna da cidade, mas a cisterna está contaminada. E o pretor não quer arrumar. Então Jairo conversa com Iosif, que vai providenciar dinheiro e material para o conserto da cisterna, porque tem o ritual da purificação e não podem ficar sem a água. É muito bom pesquisar a importância da água para os judeus daquela época. Quando ela sai de casa, se depara com uma mulher. Ela é Verônica, a mulher hemorroíça. Elas têm uma conversa interessante, vale a pena prestar atenção. Ela e Éden vão até um local fora da cidade lavar as roupas. E Éden descobre o problema de Verônica. Ela diz não haver cura para a sua doença. Diz que não há esperança. Éden faz uma pergunta forte para ela. Como você vive há tanto tempo sem esperança? A resposta é muito boa. Eu não perdi toda a esperança. Não tem cura para os médicos. Mas pode ter algo que eu ainda não fiz. Gente, essa resposta é maravilhosa. Cabe muita reflexão sobre ela. Nós todos temos problemas. Uns duram muito tempo, parece que não há solução para eles ou para ele. Mas será que nós já tentamos tudo mesmo? Porque para tudo tem uma solução. Se não chegou até agora, é porque não é o momento certo para ser solucionado. Este problema está tentando nos ensinar algo. Enquanto você não aprende, ele não vai embora. Veja o que essa mulher aprendeu. Preste atenção na sua história até o momento da sua cura. Vamos aprender com ela a superar todo tipo de situação. Ela vivia algo dificílimo para aquele tempo. Além do incômodo que sentia, das dores, ela era considerada impura. No capítulo 15 do Levítico, Impurezas do Homem e da Mulher, são 32 versículos dizendo como proceder nesses casos. A situação dela é muito complicada. Ela não podia circular onde houvesse pessoas, ninguém podia tocar nela, nem ela e ninguém. Era expulsa a pedradas de onde estivesse quando a descobriram. Imaginem viver 12 anos nessas condições. Eu creio que devemos pensar sobre isso sempre que surgir algo que nos cause desconforto, pequeno ou grande. Imagine a vida de Verônica naquele. Mas com uma fé inquebrantável ela estava buscando a Jesus. Dá um exemplo, um ensinamento enorme para todos nós. Nunca desistir, não importa a situação que você viva. Creia, porque Deus olha por todos nós. E no momento certo, você também vai tocar no manto de Jesus. E ele vai sentir sair dele uma virtude e você será curado. Ou seja, seu problema será resolvido. Éden conversa com ela sobre o seu problema com Simão e a gente percebe como as mulheres conseguem confortar umas às outras. Algo que o homem também faz, mas não da mesma forma, suave, leve, inteligente como elas conseguem fazer.
Por sermos muito práticos, somos ainda desajeitados para fazermos isso. Precisamos ver como Jesus fazia para aprendermos com ele a sermos mais amáveis e delicados com o nosso próximo. Vejamos com atenção a conversa delas nesta cena. Enquanto isso, Tamar, a etíope, Maria Madalena e Zebedeu discutem o sabor do azeite que Zebedeu quer fazer a partir de agora para colaborar com o ministério de Jesus. De alguma forma, todos estão tentando contribuir. Joana, esposa de Cusa, está enviando dinheiro para eles também. Várias pessoas estão ali tentando ajudar porque eles não estão trabalhando, eles estão pregando, eles estão saindo, e eles precisam comer, vestir, né? E aí, então, estão vivendo de doações. É muito comum isso, não é? Então, os discípulos se reúnem na casa de Simão e iniciam o relato de como foi a viagem de cada. Esta parte é muito bonita, tem muitos ensinamentos. Em determinado momento da conversa, um deles diz que fizeram o que Jesus deu poder para eles fazer. E Judas diz, ele não nos deu poder, ele agiu através de nós. Aqui nós precisamos parar e pensar sobre isso. Eles não tinham a menor noção do que precisavam fazer. Assim como nós, em determinado momento, somos convidados a fazer uma oração para uma pessoa em um leito de dor. O que fazemos nós, de qualquer religião? Lemos uma página do Evangelho, da Bíblia, um salmo, ou qualquer outro livro, e entramos em prece, pedindo a Deus para que aquele ser que está na nossa frente possa receber o alívio para as suas dores. Se tem alguém confuso, perturbado, se não pudermos ler algo, fazemos uma prece pedindo a Jesus que o auxilie. De nós mesmos, nós damos nesse momento a nossa energia, muitas vezes não tão salutar quanto precisa aquele doente ou perturbado irmão. Quem age nesse momento não é Jesus através de nós? Nós, espíritas, sabemos que os bons espíritos vêm em socorro daqueles que necessitam quando uma pessoa de qualquer religião ora por eles e emanam energias espirituais somadas com as nossas energias mais materiais que vão auxiliar e até curar aquele irmão. Então, Judas disse uma grande verdade. Ele agiu por intermédio de nós. Sempre que nos colocamos a auxiliar o próximo, surgem as oportunidades de levarmos a esperança e a fé a nossos irmãos cujas necessidades são muito grandes. Isso não é proclamar que o reino dos céus está próximo? Está próximo se ele aceita, não é verdade? Aí ele vai, então, entender e vai começar a fazer a mudança na sua vida. E é isso que acontece, porque Jesus vem em seguida consolidar a fé naquele coração. Desta forma, estamos preparando os nossos irmãos a viverem de forma diferente da que viveram até ali. Se exemplificarmos o que falamos, aí sim, estamos dando de nós a luz que acendemos em nossos espíritos. E durante essa conversa surge uma dúvida muito interessante. Tiagão diz, ao nos usar como receptáculos, Jesus nos deu poder, mas nenhum entendimento. Eu disse coisas que não compreendo e não sigo, e me senti uma fraude. Cada um deles sentiram a mesma coisa, porque não estavam fazendo, não estavam fazendo aquilo que estavam falando, nem compreendiam direito. É algo que também acabamos vivenciando no nosso dia a dia. Todos aqueles que se colocam a trabalhar na periferia da seara do Cristo, que é um local onde nós aprendemos, ali somos discípulos também. Eles nos chamam, aceitamos o convite. Vamos participar estudando o seu evangelho, que é todo compreensão, fé, justiça e caridade. Somos convidados ao trabalho da explanação e prática da caridade, mas ainda não compreendemos direito tudo isso. Não praticamos da forma como nos ensina o evangelho.
Nos sentimos da mesma forma que os discípulos, pregando uma coisa e fazendo outra. Mas isso é normal nesses momentos, porque é quando nos damos conta do trabalho que precisamos fazer em nós mesmos. Porque aí despertamos, olha, nós estamos fazendo X coisa, eu preciso fazer diariamente isso. É daí que surge a necessidade de nos reformularmos, porque vemos pelo nosso trabalho resultados que nos impressionam e nos falam particularmente ao coração, pedindo uma reformulação em nossa vida para vivermos os ensinamentos que estamos ministrando. Deus é perfeito, não é? Ele nos faz ver que temos condições de fazer coisas belíssimas em favor daqueles que necessitam, sendo nós também necessitados. Tiaguinho, que é coxo, curando um irmão coxo. Ele não retifica o seu corpo, mas retifica o seu espírito. É assim também conosco. Vamos melhorando o nosso espírito, que começa a acender a sua luz própria e vai resplandecer desde esta vida. Em outro ponto, a filha de Jairo fica doente. Ele está em um dilema, acredita que está sendo punido por crer em Jesus. Aí o rabino Yosef diz que se isso for verdade, a culpa é dele, e pede que parem as pesquisas e joguem tudo fora. Mas Jairo diz que fazer isso não retira aquilo que ele acredita. Jairo é muito inteligente. E a filha de Jairo não obtém melhor. Simão e Éden não estão nada bem. Ele não sabe o que fez e ela não diz. Nervosa, ela diz que vai dar uma volta. Quando abre a porta, lá está Jesus e os seus discípulos. Éden volta para servir. E Simão fica muito irritado pela presença de Jesus, dos discípulos e aquele monte de pessoas que reconheceram Jesus e vêm ao seu encontro. Então ele diz, muito bravo, que sua casa não é mais sua casa, é um ponto de encontro, um fórum. Jesus, imperturbável, pergunta a ele se um lar não pode ter várias funções. Simão sai de casa espumando, bastante irritado. André tenta ir atrás dele, mas Jesus pede para que ele o deixe. Ele precisa estar sozinho. A metodologia usada por Jesus me impressiona muito. Ele compreende o ser humano, dá o espaço que ele precisa para curtir seu momento, sem reprimenda, sem bloqueio, não o culpa. Ele o entende e deixa o campo livre para que ele mesmo encontre o seu caminho. É o respeito ao livre-arbítrio de cada um. Jesus sabe que na hora certa Simão vai voltar. Naquele momento, ele de cabeça quente não iria ouvir absolutamente nada, mesmo que fosse a maior verdade dita com toda a erudição possível. É algo que precisamos também adotar. Muitas vezes a esposa, o esposo, o filho, a filha estão nervosos, irritados. E lá vamos nós querendo saber o que ele ou ela tem. Não funciona, só agrava a situação. Vamos agir como Jesus. Deixemos em paz quem não está bem. Quando houver uma oportunidade onde todos estejamos serenos, aí sim, se for preciso, veja bem, se for preciso, conversamos. Porque muitas vezes já se acertou sem nenhuma necessidade de que façamos um discurso para ele ou para ela. E Simão, então, irritadíssimo, sai para arejar a cabeça e encontra Gaius, o primo. E ali vai começar uma amizade. Simão está sentado próximo ao bairro dos Romanos quando Gaius aparece. Eles têm um diálogo bastante tenso no início, mas Gaio é uma personalidade a ser analisada. Ele é sensato, inteligente. Nós vamos falar dele mais à frente. Simão, em dado momento, deixa escapar que está chateado. E Gaius diz então que ele precisa ocupar as mãos. E o convoca para ajudá-lo na reforma da cisterna da cidade. É uma verdade que Gaio diz. Porque quando estamos envolvidos com problemas, não tiramos ele da cabeça. Aonde vamos, ele nos acompanha. Só o trabalho faz com que esqueçamos por um momento essas dificuldades.
Pensar quando estamos muito envolvidos com um problema é muito difícil, porque não analisamos a situação por partes, observamos o todo e buscamos avidamente uma solução. Criamos mil embaraços. Mas tenho aprendido que quando algo nos acontece, seja lá o que for, nós devemos parar e respirar e levarmos essa situação a Deus. Naquele momento, entramos em profunda comunhão com Ele, pedindo ajuda e, em alguns casos, pedindo socorro mesmo. Nesta conversa, nós vamos deixando este problema em suas mãos, confiando, e assim nós estaremos buscando a melhor solução. Ela pode demorar um tempo, mas continuemos a confiar e deixemos o problema lá. E então vamos voltar à nossa vida normal, ocupar-nos com as nossas atividades cotidianas. Volta e meia vamos visitar a dificuldade que deixamos com Deus. Em dado momento, a solução aparece. O consolo surge e não tivemos um desgaste tão grande de quando queremos resolver a situação sozinhos. Por isso achei a colocação de Gaius maravilhosa. Vamos ocupar as mãos, pois a cabeça já está muito ocupada. E com relação ao problema com a esposa, ele dá um conselho a Simão. Você tem que usar as 5 palavras. Você está certa. Sinto muito. E ele diz, isso normalmente dá certo. É uma forma de amenizar a situação entre marido e mulher. Até porque, a grande maioria das vezes, a mulher tem razão. Foi um bom conselho. Será que vai dar certo com Simão? Eden está muito brava. Nós vamos ver a partir dos próximos episódios. Que Jesus fique com você.